Galera, vocês pedem e a gente faz. Chegou o momento de eu trazer para você, apresentar um pouquinho sobre a geologia do mundo de Overlord, né? Tudo, um pouco de cada coisa que tem ali dentro. Vamos dar uma olhadinha no mapa pra gente ver os reinos que existem, as coisas que existem no mapa. E, mano, cada lugar que compõe esse mundo tá de uma forma incrível ligada a essa história completa. Você vai entender tudo quando a gente começar a falar. Então prepara bonitinho, vem comigo e vamos nessa. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Binas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, é o seguinte, o Overlord tem uma imensidão de localizações dentro do seu mapa. Tipo, uma coisa sinistra mesmo, grande. E, cara, pode parecer até que seja algo pequeno, mas na verdade não é pequeno, né? A gente tem localizações específicas ali que dão pra gente, assim, uma ligação muito top, principalmente quando a gente já conhece alguns que já passaram até a quarta temporada. Então, como a gente tem muita coisa, pode ser que eu esqueça de falar alguma coisa nesse vídeo e você pode completar aí nos comentários. Então fica à vontade, é bom demais a gente ter sempre essa interação, trocar essa ideia incrível e todo mundo se completar. Afinal, ninguém é o sabichão da parada, né? Meio de cabeçudo aqui, gigante, a gente tá só trocando uma ideia de tudo que tem nesse mundo. Então vamos começar então pelo que já apareceu nessa temporada, que é a central ali basicamente, que são as montanhas de Arzelísia. São a cordilheira de montanhas que corre entre o Reino Restige e o Império Baharut. Lá dentro dessas montanhas são localizadas as regiões dos Anões, que foi onde a gente viu que o Ainz já foi. Tem o Reino dos Anões, que foi fundado por um dos 13 heróis no passado. Essa nação que fica dentro das montanhas Fel-Jera, porque ali é uma cordilheira, né? Ou seja, são várias montanhas diferentes. E Fel-Jera é uma das montanhas que basicamente é localizada a capital da nação Anã, que fica no nordeste de Fel-Raido. O lance aqui, Fel-Jera, originalmente era a cidade do Reino dos Anões, né? A principal, só que depois que as divindades do mal atacaram a antiga capital de Fel-Berkana 200 anos no passado, né? Toda a administração do governo foi transferido para uma outra cidade. Fel-Raido, que atualmente é uma cidade anã que a gente falou que é próxima a Fel-Jera, né? Ela está localizada no sudeste, inclusive, de Fel-Jera. Fel-Raido foi uma próspera cidade anã também, só que foi abandonada pelos anões 5 anos no passado. Foi quando, inclusive, o Zemberu, a gente viu que aquele Lizardman que ajudou o Ainz a encontrar as montanhas, foi para lá. Foi nessa cidade aí que, depois de ganhar uma confiança dos anões, ele marcou a primeira vez que eles conseguiram entrar dentro do Reino dos Anões. Esse é um lugar que está localizado ao sul de Fel-Jera. E 3 anos no passado, os cidadãos evacuaram tudo também devido ao avistamento dos Quagoa estarem aparecendo por lá. Embora abandonados, alguns exploradores ainda vão para aquele lugar para poder conseguir minérios, né? Ferro branco, que eles chamam, que é muito raro, que é algo que paga as contas deles em casa. E apesar de ter sido abandonado pelos anões, aparentemente existem planos que a gente sabe que já foram até postos em práticas para recuperar. Temos também Fel-Tewais, que é uma cidade anã localizada ao oeste de Fel-Jera. Essa cidade aí é uma cidade ocidental, que foi destruída durante uma batalha entre 2 dragões de gelo no passado também. Era um pouco mais do que ruínas tombadas agora, né, no futuro, e eu acho que era até um pouco difícil deles reconstruírem isso tudo. E temos a tão famosa, né, Fel-Berkana, a antiga capital da nação anã, que foi abandonada completamente, como a gente falou no passado, e já foi reconquistada por causa dos Quagoa, os Frost Dragons, que começaram a dominar aquela localização ali. Basicamente eles tomaram tudo como seu lar. E o Palácio Real, que era o coração da cidade, foi aonde ficaram os Dragões de Gelo. Então, para os próprios anões dominarem, era um pouco complicado de voltar para aquela parte. Enfim, tudo isso a gente já conhece um pouquinho, sabe que as defesas do local são muito abrangentes. Inclusive nessa montanha a gente tem o Great Rift, que é um abismo insondável localizado no oeste de Fel-Jera. Por muito tempo ele ficou lá e era uma barreira natural que protegia Fel-Jera de todos os tipos de ataques monstruosos que pudessem aparecer. Os anões, inclusive, podiam ficar tranquilos lá. É aquele abismo onde caiu os Death Knights do próprio Ainz. Então, desde que eles conseguissem se defender a própria ponte ali, eles estavam tranquilos. Temos dentro dessas cordilheiras ainda a Terra do Magma Derretido, que é uma região subterrânea sobre as próprias montanhas de Arzelísia, e lá nessa região tem portais formados. São coisas naturais, né? Isso acaba sendo mais próximo de um feitiço de portal e tal, que pode trazer essa lava, né? Eles acabam unindo o fluxo de lava dessa região com outras regiões distantes. Não se sabe exatamente como eles surgiram, mas tem isso daí. Temos o Labirinto da Morte, que era um labirinto subterrâneo também, que basicamente solta veneno pra caramba.
e o Grande Lago, que apesar de não ter aparecido muito no anime, é um amplo lago com uma localização no extremo sul das Montanhas das Elísias, com cerca de 20 km de diâmetro, por exemplo. A parte norte é a mais profunda, enquanto a parte sul é mais rasa, com um amplo pântano ali próximo aos Lizardmen, a vila dos Lizardmen, que se localiza na parte sul desse lago. A grande floresta de Tobi também faz fronteira aí com o lago, né? É a floresta que se localiza ao sul também do Grande Lago e das Montanhas de Azelísia. Basicamente, essa parte sul da floresta é o território de Hansuki, o hamsterzinho onde a gente viu e onde viu o Momon entrar lá para defender eles. É considerado um lugar até muito perigoso, onde alguns aventureiros e exploradores, apenas alguns, né, se atrevem a entrar, explorar, a pisar nesses lugares. Aldeias de fronteiras como, por exemplo, a Carne Village, para vocês verem como é que as coisas estão interligadas. As Montanhas de Azelísia são próximos relativamente aí, tem um lago que separa os dois, então a Carne Village é ali, e ela meio que atua como um posto avançado para essas expedições dos aventureiros de coletar materiais e recursos necessários para os Magic Casters ou então outros clientes, porque eles também vendem ervas medicinais, que a gente já viu, inclusive, a própria Henry indo lá dentro da floresta junto com os outros Goblins aí para conseguir catar ervas medicinais, junto com Nifíria também. Em um certo ponto da história, os Elfos Negros até já foram os governantes originais da Grande Floresta de Tobi. Olha que interessante, já entrando nesse novo volume. Só que eles foram expulsos da Terra Natal quando um monstro veio morar lá. Durante o período de hibernação da Árvore do Mal, né, que é conhecida nessa floresta, ela basicamente foi coletivamente governada por um trio de 3 monstros fortes chamado os Três Monstros. Não tem um nome basicamente para eles. E o período do seu governo era estimado de menos de cerca de 2 séculos, basicamente. Mas é muito tempo pra gente, né? 2 séculos para eles às vezes é pouco nesse mundo. Temos lá a Forest of Death, né, ou a Floresta da Morte, que é um local da missa para os mortos. É basicamente um evento que rolou no jogo de Overlord, que é um local localizado também nos nordeste da Floresta de Tobi. E lá temos a Árvore da Flor do Odor Supremo, ou como é coloquialmente chamada, a Árvore Lendária. É um lugar que faz jus, de fato, à casa dessa árvore. Tem sido o objetivo de várias lendas e rumores de aventureiros de Errantel que acreditavam que, por exemplo, seja um lugar de refúgio para as plantas medicinais. Só que isso era apenas apresentado pra gente nos jogos, como a gente falou. O Monumento da Ruína também, que é uma fortaleza localizada no centro da Floresta de Tobi, e o Ainz, inclusive, é cauteloso pra caramba nesse novo mundo, né, com alguns perigos potenciais que tem. Isso a gente já sabe. Mas ele encomendou essa criação da ruína. Por quê? Porque basicamente era o que protegia ele de outras criaturas, ou a própria tumba de Nazarick era protegida. A Aura foi a principal arquiteta, né, de toda essa estrutura. E basicamente queria fornecer um esconderijo no caso de ter uma emergência onde eles não pudessem retornar à tumba de Nazarick. Inicialmente, devia atuar como se fosse uma base alternativa de algumas operações para evitar que a localização de Nazarick fosse revelada. Só que o problema é que o Dirk Nive sabe a localização de Nazarick, e o Ais então decidiu que o propósito original desse edifício criado agora era uma coisa inútil, não ia adiantar de nada. Em vez disso, tornou basicamente um bunker caso Nazarick seja conquistado. E aí, nós já mudamos pro tão famoso Kartsplane, como a gente sempre falou aqui que, cara, Kartsplane é um lugar grande, é um lugar que, mano, rola guerras e foi muito importante para toda a história. Porque, mano, por incrível que pareça, as planícies de Kart já foram, inclusive, grandes planícies abertas habitadas por pessoas no passado. Só que as planícies localizadas ao sul da Floresta de Tobi tem uma área que atua como campo de batalha agora do Reino e o Império. Muitos monstros mortos-vivos aparecem naquele lugar, inclusive, devido aos ressentimentos persistentes das pessoas que foram mortas em batalha ali, né? E isso varia, de zumbis a guerreiros esqueletos. E até mesmo rola dragões esqueléticos aparecendo por ali. O dragão esqueleto, em particular, é formado pelos restos de ossos de centenas de pessoas. É um corpo que está contaminado pela essência da morte, sacou? Outra característica particular é que a neblina que circunda as planícies de Kart passa a ser registrada como uma nova forma de vida também, como resultado de toda a magia de detecção contra os mortos-vivos. Era algo inútil para usar nessa área, por exemplo. E, inclusive, por causa dessa neblina, muitas pessoas eram vítimas de emboscadas dos mortos-vivos como resultado, né? Tem também o infame Elder Lich, que aparece pra gente assombrando as planícies aí em um navio fantasma que navega pelas brumas que se formam com frequência nessa área. Então é um navio fantasma que aparece nos céus. Por causa de todas essas atividades de mortos-vivos, tem indivíduos como Fluder, por exemplo, que foram enviados para as planícies de Kart para poder lidar com alguns problemas e combater esses bichões aí. E cara, o que eu acho interessante é que mesmo assim os caras ainda
guerriam naquele lugar. E agora passando então para o reino Restize, já que a gente falou da parte do Império indo para o Restize, agora que é do lado, né, a localização oeste das montanhas de Arzelísia, Restize, cara, é uma cidade muito antiga, um reino que tinha poucas finanças, por exemplo, e a maioria com entradas não pavimentadas, né? Exceto a área da classe alta, porque o Restize é um reino que tem muita discrepância entre a classe baixa e a classe alta lá. Ao longo desse caminho, nós temos também uma organização criminosa, chamada Oito Dedos, que já apareceu pra gente nas primeiras temporadas, assombravam o submundo e estavam totalmente ligadas aos nobres corrompidos. As entradas da capital real de Restize não são muito seguras, por isso exige-se a contratação de vários mercenários por motivos de segurança, né, caso aconteça alguma coisa. Lá a gente tem a localização de E-Arsenal, que é uma cidade localizada no noroeste, perto das fronteiras do estado de Conselho de Arland, mais para cima do mapa. Mas o mais interessante para isso é onde encaixa o Reino Feiticeiro nessa parada, né? Que a gente já viu várias vezes o mapa aparecendo no anime, onde que ele tá dominando tudo. Galera, o Reino Feiticeiro se localiza ao sul das montanhas de Arzelísia, ou seja, ele é um pouco mais abaixo, aonde eu acho uma ótima localização em vista do Ainz conseguir dominar todos os reinos mais fracos e deixar os mais distantes, que são mais fortes, por últimos. Acaba ficando um pouco mais longe. Acho que o Maruyama até pensou nisso quando estava escrevendo esse negócio. Tecnicamente, a posição geográfica do Ainz favorece o nosso caveirão até nisso, cara. Tanto que quem dominou primeiro foi o quê? A cidade de Errantel, a cidade fortaleza, perto das fronteiras do reino Restize, antes da entrada de Restize. E também está próximo à entrada do Império Baharut, que agora se tornou um estado vassalo do reino feiticeiro. Isso tudo é tão próximo, tanto que ao lado de Errantel nós temos o quê? A Vila de Carne, que era um assentamento fronteiriço localizado no nordeste de Errantel. A Carne Village a gente sabe que é um território do reino Restize e que no passado era composto por uma população aproximada de 120 pessoas, tá ligado? Só que o Ainz foi lá e tomou esse lugar como dele também. Dentro dessa população, da aldeia no geral, as pessoas que viviam ali dividiam-se em 25 famílias, e a aldeia era comumente uma aldeia mediana, sem nenhuma importância real, além de sua localização, logicamente, ao longo de toda a fronteira. Só que o meio de vida predominante dos aldeões vinha da floresta e das suas colheitas agrícolas, e isso deve-se ao fato de que a aldeia quase não recebia visitantes, exceto alguns médicos à procura de ervas para poder cobrar alguns impostos que vinham uma vez por ano. Não tinham soldados lá dentro da aldeia, o que deixava ela totalmente desprotegida a vários ataques, inclusive quando o Ainz veio para esse mundo ela estava sofrendo um ataque que ele foi lá e defendeu. Quando o sino do meio da praça da vila tocava para sinalizar o meio-dia, todo mundo fazia a pausa para o almoço, o que eu acho interessante. E agora ela já está bem mais fortificada, com muralhas altas, com os próprios trolls e também goblins defendendo aquela área por causa da Henry, do Nifiri. A Henry que se tornou de fato a governanta da parada, né, e está construindo e aumentando a vida de Carne cada vez mais. Voltando aqui então para o Império Baharut, que é as fronteiras com Restize ali, ele está ao leste das montanhas de Arzelísia. A gente está usando as montanhas de Arzelísia como literalmente um foco aí para todo mundo, né? Um centro. E o Império foi uma das nações fundadas depois da derrota das divindades do mal há mais de 200 anos no passado. 3 gerações atrás, por exemplo, o Império era no estado feudal, como o reino Restize é, por exemplo. Só que atualmente o Imperador estabeleceu uma monarquia absolutista de volta, né, expurgando a grande parte da nobreza, porque isso podia acabar prejudicando o mandato dele, entre aspas. Cada imperador também era conhecido por ser um governante talentoso, cada vez melhorando um sobre o anterior, né? E lá dentro a gente tem Arwintar, que é a capital do Império Baharut, que foi aonde Maré e Aura foram para poder catar o próprio Imperador Dirk-Niv, né, cara? Embora a população de Arwintar possa ser um pouco menor do que a capital de Restize, por exemplo, Arwintar é muito maior do que a capital de Restize, devido a muitos anos tendo reformas, né? O próprio Imperador, por exemplo, vive atualmente no maior influxo de desenvolvimento já registrado na história do Império. Coisas novas estão sendo constantemente introduzidas e trazidas à sociedade para eles, dando origem a várias oportunidades para os comerciantes, para eles explorarem novos mercados e trazer também um fluxo constante de bens e talentos, que foi começando a crescer cada vez mais na capital do Império. Para os cidadãos que vivem na capital, é realmente um momento de esperança e oportunidade. E também temos o Império Castrum, que é uma fortaleza localizada nas proximidades das planícies de Kartz, aquela fortaleza onde o Ainz apareceu saindo de dentro, né, onde tinha todos os soldados, para dentro da guerra. Ela serve basicamente como um marcador de onde a Terra dos Vivos se dobra perto do solo profano, onde começa a Terra dos Mortos, né? Durante as guerras anuais, serve como a base de guarnição do exército imperial.
Originalmente esse local aí pretendia ser o ponto de partida da invasão, visando Errantel, só que o Ainz já dominou tudo e agora, como o Império se tornou estado vassalo, não vai rolar mais essa invasão, né? Ou seja, esse maciço castrum foi construído com uma intenção de resistir a um cerco prolongado pelas centenas de milhares de tropas do reino. Basicamente, essa se tornou a função atual. Temos a grande teocracia Slaney, localizada no sul do reino e também do Império. Sendo aí uma das nações humanas estabelecidas mais antigas, a teocracia Slaney tem uma história de 600 anos, baseada na feroz adesão da religião no seu país. A doutrina da teocracia Slaney gira em torno dos 6 grandes deuses, que foram os fundadores, os primeiros players a aparecer nesse mundo. Apareceram 600 anos no passado. Enquanto isso, o país estava sempre dividido em 6 seitas religiosas diferentes, cada uma com a sua própria agência de inteligência especializada, e todos eles trabalham em conjunto, logicamente sempre dando a prioridade para a religião. Eles sempre se concentram em um conhecimento qual eles são habilmente dotados para se fazer. Cada seita é dedicada a um dos 6 grandes deuses pela cor e o grupo das escrituras, né? Que são todas as escrituras que tem, as escrituras da luz do sol, que já foi exterminada pelo Ainz, as escrituras negras, que apareceram agora nessa última temporada, entre outras também. A gente não está aqui falando das escrituras, né? Temos Silksong Tax, que é a capital da teocracia Slaney, que é controlada lá pelos 6 cardeais. Também não se sabe muito sobre esse local, a gente sabe só no geral, porque a teocracia não foi totalmente explorada nem na novel. O estado de conselho de Arland, que também se localiza ao noroeste do reino Restis, é uma nação aliada das raças semi-humanas, e o estado de conselho de Arland geralmente se refere simplesmente como estado de conselho, né, que é mais simples. Foi fundado pelo Platino Dragon Lord, pelo Tsaindorcus Vaison, olha que coisa legal. Como parte dos seus experimentos, inclusive com comunidades. Ele quis criar uma nação ali, de forma, depois dele derrotar, logicamente, as divindades do mal, há 200 anos atrás, de forma que ele quisesse simplesmente ver como que uma comunidade sobreviveria junto. É uma nação mestiça lá, habitada por várias espécies de humanos e semi-humanos, todas vivendo em conjunto harmoniosamente, da mesma forma como o Ainz quer criar a utopia. Como o nome indica, a nação é liderada pelo conselho composto por representantes de cada raça, pela qual habita o país. Então temos dragões, temos humanos, entre outras raças também. Também temos o Hubble Holy Kingdom. Esse aí ainda não apareceu pra gente, foi citado apenas em alguns trechos, mas vai ser adaptado no filme. Ele se localiza ao sudoeste do reino Restis. É uma outra nação humana que aparece, geralmente se referindo simplesmente como reino sagrado, pra gente ficar mais tranquilo, né? Foi fundado há cerca de 200 anos atrás também, não muito depois que o reinado de terror das divindades do mal terminou. Basicamente, as divindades do mal foi o que começou a fazer essa criação totalmente separada e mestiça de todo mundo. Esse local, no Rito Sagrado, está marcado com acasos nos mapas do Novo Mundo. A sua terra é dividida em metade norte e metade sul pelo mar, mas a metade não são completamente separadas. Em vez disso, a gente tem uma baía gigantesca de 200 km de comprimento, né? E também 40 km de largura, que fazem a sua geografia parecer um U virado de lado, por exemplo. É um C, né? Tipo um C. Por essa razão, alguns se referem a ela como uma nação totalmente diferente, né? A gente tem o lado norte e o lado sul porque eles pregam coisas diferentes. Disse, por exemplo, que lá também tem um herói nacional do Reino Sagrado, que é o Cavaleiro Valkyria, que impunha uma lâmina sagrada. E o Reino Sagrado é vizinho de Collins Abelion, que também são todos os habitados por todos os tipos de tribos semi-humanas que você pode imaginar, que estão constantemente em guerra umas com as outras ali. E a fim de evitar serem invadidos, o que eles fazem? Eles sempre tentam se proteger, né? Porque eles não querem ser pegos pelas guerras. O Reino Sagrado investiu numa grande quantidade de recursos e tempo para poder construir um muro gigantesco, que é a Grande Muralha ao longo da sua fronteira, para manter os semi-humanos afastados. Isso se torna algo mais conhecido como a Grande Muralha de 100 km de extensão. O Ainz vai ter noção disso daí mais pra frente. No entanto, apesar de todas as medidas defensivas, o Reino Santo ainda enfrenta algumas invasões de tempos em tempos, né? Tanto que o Ainz foi lá ajudar, o Jaldabaoth apareceu depois, que foi uma armação no final das contas da própria tumba. Mas o maior desses ataques aí ocorreu durante o período conhecido como Long Reign, quando uma raça conhecida como os Wretch conseguiu escalar esse muro e se filtrar dentro do Reino Sagrado. Enquanto eles foram basicamente, eventualmente expulsos de lá, isso veio o custo de várias perdas de aldeias, por exemplo, porque eles começaram a consumir tudo, acabar com as pessoas dali. Os constantes ataques de semi-humanos então fizeram com que muitos nobres ficassem paranoicos. A galera não ia querer saber de ser invadido, levando à aprovação então de uma lei para recrutar todos os cidadãos do Reino Sagrado geral ali
podia lutar. E passando para o outro lado do mapa agora temos o Dragon Kingdom, né? O Reino dos Dragões, localizado no sul do Império e ao leste da Teocracia. O reino fundado por um poderoso dragão desse mundo e governado pela rainha Draudilion Oriculus, bisneta do Brightness Dragon Lord, o fundador desse mundo aí. O reino dragônico, cara, agora tem sofrido invasões do seu reino vizinho, já que a gente já comentou, que é a Nação dos Homens Besta. Lá também tem uma grande quantidade, porque a Nação dos Homens Besta é grande, né? Só que ainda assim, lá dentro temos alguns mitos, algumas outras coisas que são excluídas. Temos o País dos Elfos, que são dos volumes mais recentes, localizado ao sul da Teocracia. O País dos Elfos teve um relacionamento amigável com a Teocracia há muito tempo, sempre teve. Apesar do preconceito que eles têm um com o outro, né, em relação aos não-humanos, eles mantinham isso tudo tranquilo, até que meio que o Rei Elfo foi lá, roubou e abusou de uma das pessoas da escritura negra, né, uma das cadeiras mais poderosas, o Ás das escrituras negras, e acabou ocasionando uma guerra entre os dois que durou por muitos anos, e inclusive está durando ainda nesses novos volumes. Mesmo eles conseguiram resgatar o Ás das escrituras negras e tal, ela acabou engravidando e gerou isso tudo. Dentro do Reino dos Elfos a gente tem o Crescent Lake, que é um lago perto da capital real élfica, e também a grande floresta de Evacha, localizada ao sul da Teocracia, na qual o País dos Elfos está dentro dessa grande floresta. Cara, essa floresta aí parece estar cheia de monstros, que são considerados monstros perigosos para todas as tropas da Teocracia Slane adentrarem ali. Tanto que, conforme declarado pelos 6 cardeais no início do volume 15, devido à população dos monstros naturalmente abundante nesse terreno, é perigoso dentro da floresta, o exército estava tendo dificuldades até para viajar por ela, o que só piorou ainda mais pelo uso dos elfos de o seu domínio sobre a guerra e a guerrilha, né? Todas as lutas que aconteciam dentro dessa floresta para poder lançar vários ataques furtivos contra eles. Isso, por sua vez, levava os elfos a travar um avanço em cima da Teocracia e impedir eles de chegar na capital principal do País dos Elfos, que era o destino para derrotar o Rei Elfo. Lá nós temos as 3 árvores também, que é um trio de árvores que basicamente marca a localização do território dos Elfos Negros. As árvores são usadas literalmente como ponto de referência para aqueles que desejam viajar para os territórios dos Elfos Negros. E fica próximo de Ágio, que é uma vila dos Elfos Negros ao norte da grande floresta de Evacha. Lá a gente também tem a Dark Elf Village, uma vila de Elfos Negros sem nome e o maior assentamento de toda a sua vizinhança. E pra gente finalizar, temos a Aliança Cidade-Estado de Karsanas, localizada no nordeste do Império Baharut, geralmente chamada simplesmente de Aliança Cidade-Estado. É uma união entre várias raças de cidade também, estilo o Estado de Conselho de Arkland, onde os humanos não parecem ser a maioria que compõe toda a população das cidades-estados. No entanto, algumas das cidades teriam pelo menos metade da sua população composta por humanos. Cada cidade então deles, pra vocês terem uma noção de como é grande, incluindo todos os territórios no geral, tem uma população média de 400 mil habitantes, sendo que a maior cidade tem 600 mil habitantes, então é muita gente, tá ligado? O lugar é realmente bem grande. O herói nacional das cidades-estados é o Cavaleiro das Trevas e também o Brave, que é um dos conhecidos por ser originalmente parte dessa aliança mesmo. Isso, logicamente, sem a gente contar vários outros locais que tem, mano, uma quantidade significativa que a gente não conhece nem o nome. Não sabemos da localização exata, nem nada no mapa. Tanto que o Ás mesmo falou que ia dar oportunidade para os exploradores, para os aventureiros descobrirem coisas novas dentro desse mapa. E eu, particularmente, tô louco para ver coisa nova, mano. Se o Maruyama estender essa história aí, vai ser bom demais. Enquanto isso, a gente vai comentando o que tem no mapa oficial de Overlord. Mas agora me diz aí, você conhecia todos esses lugares? Lembrou de algum que eu não trouxe aqui, não mencionei nessa história? Coloca aí nos comentários, deixa aí, porque é muito bom a gente sempre se completar e se ajudar a estar trazendo o melhor conteúdo possível. Não só eu, vocês também me ajudam, eu aprendo muito com vocês e também estou aqui para trocar essas informações. E a troca de informações é a melhor coisa que existe. Tamo junto sempre, galera, obrigado. Não esquece, você que não é inscrito, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque assim você não perde nada. Você fica por dentro de tudo que acontece em Overlord, tudo que acontece em outros animes. E olha que vai ter muita coisa boa pra gente continuar trazendo por aí, hein? E informação não falta e você vai estar sempre inteirado de pouquinho em pouquinho, mano. É aquilo, vai estar sempre sabendo de tudo, de pouquinho em pouquinho as informações vão chegando. Valeu? Tamo junto sempre, beijão no coração e eu te espero no próximo vídeo. Fui!